Renúncia e transação. É o nosso problema de hoje, é a discussão que devemos trazer aqui. Qual é a diferença, a vida entre renúncia e transação? O que é renúncia, Alexandre? O que é transação? Pessoal, renunciar é abrir mão por completo do direito, tá? É falar, olha, eu não quero, eu tenho direito a receber 1.000 horas extras, eu não quero. Isso é renúncia. Transação é um procedimento em que as duas partes abrem mão para pôr termo ao litígio. Eu tenho direito a receber 1.000 horas extras, ele vai me pagar voluntariamente 500, eu aceito, transacionei com o meu empregador. O problema não é tão simples assim, porque eu tenho questões de ordem prática que impedem uma certa análise por parte do julgador. Primeiro, suponha que uma gestante pede demissão e após essa gestante, que tinha conhecimento da gestação e tinha participado ao empregador o conhecimento da gestação, ajuiza uma reclamação trabalhista pretendendo a reintegração no emprego. E aí o empregador se depara com aquela reclamação trabalhista e fala assim, olha, ela tinha garantia de emprego e ela abriu mão dessa garantia de emprego a partir do momento que ela pediu conta. E a situação é complicada para mim, empregador, porque nessa circunstância, o que eu analiso? Que eu agi de boa fé, chancelando essa dispensa dela, e a trabalhadora age em conflito com a teoria dos atos próprios, que exige comportamento uniforme, não comportamento contraditório, de modo que essa conduta dela tende, nesse particular, a gerar uma ofensa ao próprio princípio da boa-fé objetiva. A matéria cai no TST, e o TST entende o seguinte, olha, o ato de renúncia a garantia de emprego decorrente de gestação é um ato que deve ser praticado em juízo. Não é um ato que pode ser chancelado pelo sindicato, não é um ato que pode ser praticado exclusivamente perante o empregador. Por quê? Porque ele envolve o interesse do nascituro. Envolvendo o interesse do nascituro e elevando-se a matéria ao patamar constitucional de tutela à dignidade da pessoa humana, não só da mãe, mas também no nascituro, a competência ou a matéria deve ser levada a efeito pelo juiz do trabalho. Esse problema é um problema simples, mas a jurisprudência já se deparou com problemas mais complexos relacionados a isso aqui. Quais são os problemas mais complexos? Olha, a trabalhadora ajuizou uma reclamação trabalhista contra o empregador e narrou que pediu demissão e o empregador chancelou com a demissão, os dois sabendo do estado gravídico. Essa trabalhadora pediu demissão porque foi trabalhar em outra empresa. Trabalhou posteriormente em outra empresa. Foi mandada embora dessa outra empresa. Ela ainda estava, vejam só, ela ainda estava no período de garantia de emprego para as duas empresas. Aqui ela pediu demissão no primeiro momento e a segunda empresa que mandou ela embora. A ajuização contra os dois empregadores requerendo o reconhecimento da garantia de emprego e o pagamento da indenização substitutiva. Quem responde nesse caso? Vejam só, o primeiro empregador, nessa circunstância, ele não vai responder, porque existe uma clara situação em que a trabalhadora pediu demissão para se ativar um novo emprego. Então, ela abriu mão dessa garantia de emprego, e aí, nessa circunstância, ela detendo essa garantia em relação a outro empregador, tudo bem, aí eu posso chancelar essa renúncia dela. Mas em relação a esse outro empregador que mandou ela embora, sem justa causa no curso do estado gravídico, esse empregador sim será o responsável pelo pagamento da indenização substitutiva ou da reintegração. E um terceiro problema que surge em relação à gestante aqui que eu preciso discutir com vocês. Qual é o problema? Olha, gestante chega em audiência, a empresa fala assim, eu não sabia que ela estava grávida, oferta o emprego a ela. Ela fala o seguinte, não, eu não quero voltar a trabalhar. Embora eu esteja no curso do meu período gestacional e eu possa trabalhar, eu quero a indenização substitutiva. Jurisprudência se digladia aqui, mas tem uma tese majoritária no sentido de que a simples recusa à reintegração não implica necessariamente em abertura ou renúncia ao direito. A partir do momento que ela fala que não quer ser reintegrada, o juiz pode deferir a indenização substitutiva. Esse é o primeiro entendimento, o entendimento majoritário, inclusive do meu TRT da 18ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho. Mas tem uma tese temperada que ela fala o seguinte, olha só, tudo bem que isso não caracteriza ou não configura renúncia, porém eu tenho que observar uma coisa, eu devo avaliar
se a reclamante que renunciou à garantia de emprego, ou melhor, o retorno ao trabalho nessa circunstância aqui, vai ou não vai provar a inviabilidade da reintegração. Porque ela pode se recusar a voltar a trabalhar desde que prove por justo motivo que não pode exercer serviço ou exercer o trabalho naquelas condições. Suponha que essa trabalhadora fale, olha, eu trabalhava numa condição degradante de trabalho e não posso voltar e o empregador não vai me readaptar. Ou eu era xingada, eu era chincalhada no trabalho, eu sofria assédio, não é conveniente para mim continuar, eu carregava peso e não tem como ser readaptado, enfim. Nessa situação, sim, defere-se a indenização substitutiva. Mas para essa corrente, vejam só, garantia de emprego é o que tutela a Constituição. A Constituição, no 10.2b do ADCT, ela não tutela indenização, ela tutela o emprego. Até porque a busca pelo pleno emprego é um dos valores consignados lá no frontispício do texto constitucional. Então, nesse contexto, nessa circunstância, necessária a produção de prova nesse sentido de inviabilidade da integração. Eu utilizo essa tese aqui e jogo a você a seguinte pergunta. Aplico ela na prova de segunda fase, na prova de sentença, ou aplico a primeira? Pessoal, apliquem a primeira tese, mas abram sempre discussão para aquela questão do duty to mitigate the loss, o dever de mitigar o próprio dano. Alexandre, por que você está falando em dever de mitigar o próprio dano aqui? Eu estou falando isso, galera, porque tem uma orientação jurisprudencial do TST que fala que não configura exercício abusivo do direito de ação pedido de indenização após exaurido o período estabilitário. Nessa circunstância aqui, a jurisprudência do TST entende que a prática é devida. Porém, é justo ao juiz avaliar, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, se esse pedido da trabalhadora, ou se essa renúncia da trabalhadora nessa circunstância de ajuizar a ação dentro do período, não configurou uma violação ao dever dela de mitigar o próprio dano. Porque aí fica claro que ela abre mão da indenização. E por que o TST entende diferente, que eu não aplico a tese do dever de mitigar o próprio dano? Porque o TST mesmo, como eu falei, entende que ela pode se recusar a ser reintegrada e nessa condição de recusa à reintegração, ela teria direito a receber a indenização estabilitária. Valeu, pessoal, sigamos firmes daqui a pouco com mais debates, mais aulas.